A paz de Deus a todos os irmãos de Jesus Cristo que estão nos acompanhando pelo canal Examinando a Bíblia. Irmãos, o assunto do vídeo de hoje será: por que o inferno segue o quarto cavaleiro do Apocalipse? Irmãos, para entender melhor sobre esse vídeo, é necessário que os irmãos tenham visto o vídeo 96, onde eu explico a diferença de Geena, Tártaro e Hades. O Geena, como eu expliquei, diz respeito ao inferno de condenação. O Tártaro fala da prisão de anjos desobedientes. E o Hades, ele vai falar a respeito do quê? Da prisão daqueles que morreram, da prisão, dos mortos, certo? Da habitação desses mortos que estão presos. Então, irmãos, no assunto do quarto cavaleiro do Apocalipse, quando é dito que o inferno segue ele, a tradução ali, no original, é o Hades. Então ali, irmãos, não está falando do inferno de espíritos demoníacos, do inferno de condenação. Não é o inferno de condenação que está seguindo o quarto cavaleiro. Não é assim um conjunto de demônios, espírito maligno que está seguindo esse quarto cavaleiro. Fala ali do Hades, da habitação dos mortos, certo? Nós vamos ver que esse quarto cavaleiro, ele se chama morte, certo? E o quarto cavaleiro ali do Apocalipse, do quarto selo, vai nos revelar uma matança enorme no tempo do fim. Então, irmãos, por que ele chama Hades? Porque a pessoa que morre, ela vai ficar aprisionada no Hades, que é a morada dos mortos, certo, irmãos? Então, para nós ter uma compreensão melhor, mais exata, vamos fazer a leitura em Apocalipse, capítulo 6, do verso 7 em diante. Lemos com a força de Deus e a guia do Espírito Santo. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. Então note que esse cavaleiro se chama Morte, e o inferno segue ele, não o inferno de espírito malignos, espírito demoníaco, ou o inferno de condenação, mas quem está seguindo esse cavaleiro que se chama Morte é o Hades, é a habitação dos mortos. E foi-lhe dado o poder para matar a quarta parte da terra, com espada, fome, peste e com as feras da terra. Então, irmãos, esse quarto selo e esse quarto cavaleiro está nos revelando uma grande matança no tempo do fim. Então, nota que a quarta parte da terra é morto com espada, fome e peste, e com as feras da terra. Então, essas feras da terra, irmãos, espada, fome e peste, nós sabemos o que é. Então, essas feras da terra pode estar se referindo a animais ferozes, mas também, irmãos, pode estar se referindo à besta da terra e à besta do mar, certo? Que é o poder do anticristo que se levanta no tempo do fim. Então, irmãos, veja bem que uma quarta parte da terra está sendo morta. Então, vamos fazer uma comparação aqui para os irmãos entenderem, Uma quarta parte. Então, vamos dizer assim, se para cada 100 pessoas vai estar morrendo a quarta parte, quer dizer, 250, certo, irmãos? Sim, uma comparação para os irmãos entenderem. Então, aqui, irmãos, fala de uma grande matança. Então, os irmãos estão entendendo por quê? Esse cavaleiro se chama Morte, porque ele vem para nos revelar o quê? Uma grande matança, certo? Muitos podem dizer, mas nos dias de hoje já existe morte por espada, fome, peste, tudo. Certo, irmãos? No tempo do fim vai ter também, só que numa proporção muito maior. Aqui está sendo revelado, irmãos, a quarta parte da terra, quer dizer, não é pouca coisa, é muita coisa, certo, irmãos? E ele tem sobrenome, tem por nome Morte, por quê? Como eu disse, porque ele vai nos revelar uma grande matança. Então, irmãos, por que o Hades segue ele? Porque uma coisa leva a outra. A pessoa, o ser humano morre, ele vai para onde? Ele vai para o Hades, ele vai para a habitação dos mortos, Ele vai para uma prisão ali.
Então, irmãos, na volta de Jesus Cristo, aqueles que morreram em Cristo, eles vão sair dessa prisão, certo, irmãos? Só que aqui, eu vou falar isso num outro vídeo, não nesse. Especificamente, irmãos, essa morte aqui que atinge a quarta parte da terra é em cima dos idólatras. E os irmãos sabiam que a lei de Moisés dá testemunho disso, certo, irmãos? Não vou explicar aqui, vai ficar para um próximo vídeo. Então, irmãos, o objetivo do vídeo era mostrar para os irmãos isso, que o inferno aqui que está seguindo o quarto cavaleiro, né, que tem por nome morte, ele não esse inferno que segue ele não fala de inferno de condenação, não fala de espíritos demoníacos, nem nada. Está falando do Hades, irmãos, porque o cavaleiro se chama morte, o inferno segue ele. Então, uma coisa leva a outra. Vem a morte leva a pessoa para o Hades, e todos ficam aprisionados ali. Só que no dia da volta de Cristo, irmãos, para aqueles, né, que morreram em Cristo, estas portas, né, dessa prisão vai se abrir. Por isso o Senhor Jesus disse que na mão dele está o quê? A chave da morte e do Hades, como eu falei no vídeo anterior. Esse vídeo é para complementar os vídeos anteriores. Então, irmãos, como a morte e a chave da morte do Hades está na mão do Senhor, a morte não vai poder reter a igreja na volta de Cristo. Estas portas do Hades se abrirão para a ressurreição do povo de Deus no tempo do fim. Só que, irmãos, para aqueles que for desobediente, elas vai se abrir também, mas para a condenação eterna, lá na segunda ressurreição. Então, irmãos, é dever nosso, né, ser firme e fiel até o último dia de nossa vida, né, tanto nesse tempo presente, quanto, irmãos, para aqueles que estarão no tempo da grande tribulação. Porque sobre estes a morte não terá domínio, não terá poder, certo, irmãos? Então, irmãos, eu vou encerrar o vídeo aqui, espero que os irmãos tenham entendido. Peço aos irmãos a oração de todos os irmãos em Cristo, peço que os irmãos compartilhem o vídeo com mais irmão na fé, para mais irmão na fé chegar a esse conhecimento, certo, irmãos? Fiquem todos com a santa paz de Deus. Deus vos abençoe. Amém.